O milionário fez uma pergunta em alemão. Todos achavam que a faxineira não entenderia, mas quando ela respondeu fluentemente, o choque foi total. Uma ex-pianista prodígio escondida como empregada doméstica, um segredo de 15 anos que estava prestes a vir à tona e mudar 2 vidas para sempre. De onde você é? Conte nos comentários. Essa história de reviravolta inesperada vai te prender do início ao fim. Se inscreva no canal e deixa seu like para mais histórias emocionantes como essa. Camila Mendonça sentia o suor frio escorrendo por suas têmporas enquanto encarava o piano de cauda no centro do palco. As luzes ofuscantes do Teatro Municipal de São Paulo pareciam queimar sua pele. 300 pares de olhos a observavam em expectativa absoluta. Críticos, maestros renomados, estudantes de música e entusiastas. Ela era a promessa mais brilhante da música clássica brasileira em décadas. Aos 28 anos, tinha acabado de voltar de uma turnê europeia aclamada, e esta noite era sua estreia. Oficial em solo brasileiro, como a nova diretora artística da Filarmônica Paulistana. Seus dedos pousaram nas teclas de marfim. A primeira nota do concerto número 3 de Rachmaninoff deveria fluir como água cristalina, mas quando pressionou a tecla, o som pareceu distorcido aos seus ouvidos. Camila sentiu a garganta fechar. A partitura diante dela, que conhecia de memória, transformou-se em hieróglifos incompreensíveis. Seus dedos, antes precisos como metrônomos, agora tremiam como folhas ao vento. O silêncio na sala tornou-se ensurdecedor. Um murmúrio começou a crescer entre os espectadores. Camila olhou para o maestro, que a encarava com expressão confusa. Tentou novamente, mas seus dedos pareciam não pertencer mais a ela. O pânico crescia como uma onda, engolindo cada centímetro de seu ser. Eu não consigo, sussurrou, sua voz mal audível até para si mesma. O maestro se inclinou preocupado. Camila, está tudo bem? Mas nada estava bem. Pela primeira vez em sua vida, Camila Mendonça, considerada um prodígio desde os 5 anos, levantou-se do banco do piano no meio de uma apresentação e, sob os olhares chocados de toda a elite cultural paulistana, fugiu do palco com o coração despedaçado e uma única certeza. A música que sempre fora sua vida havia inexplicavelmente abandonado seu corpo e sua alma. O apartamento de Camila nos Jardins estava mergulhado na penumbra havia 3 semanas. As cortinas permaneciam fechadas e os únicos sons eram o ocasional tilintar de uma taça de vinho e o murmúrio baixo de noticiários que ela assistia sem realmente ouvir. Seu celular, escondido em uma gaveta da cozinha, havia sido silenciado após centenas de notificações, mensagens de colegas músicos, e-mails de sua agente desesperada e dezenas de solicitações de entrevistas de jornalistas ávidos por detalhes sobre o colapso da pianista prodígio. O piano de cauda que dominava a sala de estar, um Steinway, que custara mais que um apartamento médio em São Paulo, permanecia intocado, coberto por um lençol branco como um fantasma silencioso que a acusava de abandono. A campainha soou, fazendo Camila se encolher no sofá. Ignorou-a, como havia feito nas últimas semanas, mas desta vez a pessoa insistiu por quase 5 minutos. Camila, sei que está aí. Abra esta porta ou vou chamar os bombeiros. Reconheceu a voz autoritária de Teresa, sua antiga professora do conservatório, e a única pessoa no mundo que não temia enfrentá-la. Com um suspiro profundo, arrastou-se até a porta e abriu-a apenas o suficiente para ver o rosto severo da mulher de 70 anos. Vim buscar seus restos mortais, mas vejo que ainda respira, disse Teresa, empurrando a porta e entrando sem convite. Seus olhos percorreram o apartamento em desordem e a figura desgrenhada de Camila. Meu Deus, menina, você está um desastre. Camila cruzou os braços defensivamente. Se veio para me dar sermão, pode ir embora. Teresa caminhou até as janelas e abriu as cortinas com um gesto brusco. A luz da tarde invadiu o apartamento, fazendo Camila piscar desconfortavelmente. Não vim dar sermão, disse Teresa virando-se para encará-la. Vim oferecer um trabalho. Camila riu sem humor. Um trabalho? Para uma pianista que não consegue tocar? Vai me colocar como espantalho na entrada de algum conservatório para assustar alunos com preguiça de praticar?
Teresa não sorriu. Em vez disso, sentou-se no sofá e tirou um envelope da bolsa. Tenho um aluno, um garoto de 17 anos, Rafael. Talento bruto. Potencial extraordinário, mas completamente indisciplinado. Precisa de alguém que entenda realmente o que é música, não apenas notas em uma partitura. Camila olhou para ela incrédula. Você quer que eu dê aulas? Eu? Depois do que aconteceu? Quero que você se lembre de quem é, respondeu Teresa, deixando o envelope na mesa de centro. O contato dos pais dele está aí. Pense nisso. Quando Teresa saiu, Camila encarou o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Seu primeiro impulso foi jogá-lo fora, mas algo a impediu. Talvez fosse o desespero disfarçado de tédio, ou a necessidade de pagar as contas que começavam a se acumular. Ou talvez, em algum lugar dentro dela, uma pequena nota musical ainda ecoasse, pedindo para ser ouvida novamente. Camila observou a mansão imponente no alto de Pinheiros, tentando ignorar a voz interior que gritava para ela dar meia volta e fugir. O portão eletrônico abriu-se antes que pudesse apertar o interfone, como se estivessem esperando por ela. Ajeitou nervosamente o blazer, primeira vez que vestia algo além de pijamas em semanas, e caminhou pelo jardim impecavelmente cuidado. A porta foi aberta por uma mulher elegante nos seus 40 anos, com expressão simultaneamente ansiosa e aliviada. Senhorita Mendonça, que honra recebê-la. Sou Beatriz Almeida, mãe de Rafael. Por favor, entre. Camila forçou um sorriso enquanto era conduzida por um hall de entrada que parecia saído de uma revista de decoração. Na sala de estar, um homem de terno levantou-se ao vê-la. Eduardo Almeida, apresentou-se apertando sua mão com firmeza excessiva. Não imagina como estamos entusiasmados que tenha aceitado orientar Rafael. Camila percebeu o piano no canto da sala, um Yamaha de primeira linha que parecia mal utilizado. Onde está Rafael? Perguntou, ansiosa para terminar com as formalidades. O sorriso do casal vacilou ligeiramente. Rafael é temperamental, explicou Beatriz. Ele está no estúdio nos fundos da casa. Pedimos que tivesse paciência. Desde o divórcio ele tem sido difícil. Camila quase riu da ironia. Ela, a musicista que fugira do palco em pânico, sendo advertida sobre paciência com um adolescente rebelde. Seguiu Beatriz através de um corredor que levava aos fundos da propriedade, onde um pequeno estúdio de música havia sido construído. Uma estrutura moderna, toda em vidro e aço, separada da casa principal. Vou deixá-la aqui, disse Beatriz, parecendo quase aliviada por não precisar enfrentar o filho. Boa sorte! Camila respirou fundo antes de abrir a porta do estúdio. O som atingiu-a como uma parede física. Um teclado eletrônico conectado a amplificadores tocava uma composição estranha, uma mistura de música clássica e eletrônica que deveria soar terrível, mas havia algo hipnotizante naquela cacofonia organizada. No centro do estúdio, um adolescente de cabelos escuros desalinhados movia-se ao ritmo da música enquanto manipulava equipamentos. Não notou a presença de Camila até que ela desligou um dos amplificadores. Rafael virou-se bruscamente, seus olhos escuros faiscando de raiva. Quem te deu permissão para... Ele parou ao reconhecê-la, a hostilidade dando lugar a uma mistura de surpresa e desdém. Você é Camila Mendonça, a pianista que surtou. Camila sentiu o estômago afundar. Era assim que seria conhecida para sempre. Manteve a expressão neutra, analisando o garoto à sua frente. Havia algo familiar nele, não em sua aparência, mas na intensidade que emanava, na arrogância que mal disfarçava uma insegurança profunda. Reconheceu-se nele. E você é Rafael Almeida, o prodígio que desperdiça seu talento produzindo ruído. Rafael sorriu, um sorriso torto e desafiador. Pelo menos meu ruído não me faz fugir de palcos. O golpe foi certeiro, mas Camila não se permitiu recuar. Caminhou até o teclado e olhou as partituras espalhadas. Combinações ousadas, algumas brilhantes, outras caóticas, todas marcadas por uma compreensão instintiva de teoria musical que poucos de sua idade possuíam. Por que você veio? Perguntou Rafael cruzando os braços. Dinheiro? Reabilitação pública? Ou Teresa te arrastou até aqui para tentar consertar duas peças quebradas de uma vez? Camila quase sorriu diante da perspicácia do garoto.
Um pouco de cada, talvez, mas principalmente porque não tenho nada melhor para fazer enquanto espero minha carreira ser oficialmente declarada morta. Por um momento, vi um lampejo de empatia nos olhos dele. Quer ouvir o que estou compondo? Perguntou. Rafael, com uma vulnerabilidade que contrastava com sua postura defensiva anterior. Camila assentiu e, quando Rafael ligou novamente os equipamentos, permitiu-se ser envolvida pela música estranha e magnética que parecia desafiar todas as regras que ela havia aprendido e ensinado. Foi como mergulhar em águas desconhecidas, assustador e, surpreendentemente, libertador. O som era quase físico, vibrações que reverberavam através do corpo de Camila enquanto ela ouvia a estranha composição de Rafael. Era como se Bach tivesse sido capturado por aliens e forçado a criar música com instrumentos de outro planeta. Havia uma estrutura clássica inegável por baixo das camadas de sintetizadores e batidas eletrônicas, algo que apenas alguém com treinamento formal reconheceria. Quando a música terminou, Camila permaneceu em silêncio por longos segundos. E então? Perguntou Rafael, tentando soar indiferente, mas seus olhos traíam a ansiedade pela aprovação. É interessante, disse Camila. Finalmente. Você está tentando criar uma fuga ao estilo Bach, mas com linguagem contemporânea. Os olhos de Rafael se arregalaram ligeiramente. Como você... Porque conheço Bach melhor que conheço minha própria mãe, respondeu ela, aproximando-se do teclado. Sua estrutura tem potencial, mas está perdendo a essência do contraponto aqui. Ela apontou para a partitura rabiscada. Rafael cruzou os braços defensivamente. Bach está morto há séculos. Estou criando algo novo. Para criar algo novo, você precisa primeiro dominar o antigo, rebateu Camila. Mostre-me o que sabe fazer em um piano real. O desafio pairou entre eles como eletricidade no ar. Rafael hesitou. Então deu de ombros com falsa indiferença. Tanto faz. Na sala principal da casa, Rafael sentou-se ao piano Yamaha, com a postura de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Seus dedos pousaram nas teclas, e ele começou a tocar o prelúdio em dó menor de Chopin, uma peça tecnicamente exigente. Sua execução era impressionante para um autodidata, mas Camila podia ver cada falha técnica, cada atalho que ele tomava. Pare, disse ela após 2 minutos. Você está estrangulando o piano. Rafael interrompeu-se, irritado. O quê? Seus pulsos estão tensos demais. Seus dedos estão fazendo o dobro do esforço necessário. E você está ignorando completamente a dinâmica da peça. Isso é ridículo. Toquei exatamente como está na partitura. Camila balançou a cabeça. A partitura é apenas um mapa, não o território. Venha, deixe-me mostrar. Ela sentou-se ao lado dele no banco, consciente de que era a primeira vez que se aproximava de um piano desde o desastre no teatro municipal. Por um instante, sentiu o fantasma do pânico se aproximando, mas o afastou, concentrando-se em algo além de si mesma. Observe. Seus dedos tocaram as mesmas notas que Rafael havia executado, mas de forma completamente diferente, com uma leveza e expressividade que transformavam a peça em algo vivo e pulsante. Rafael observou com atenção relutante, sua expressão mudando sutilmente de desafio para curiosidade. Agora tente, disse ela, afastando-se do piano como se o contato prolongado pudesse queimá-la. Rafael tentou novamente, imitando alguns dos movimentos que ela demonstrara. O resultado foi imediatamente melhor, ainda que longe da perfeição. Melhor, concedeu Camila, mas ainda está tentando dominar o piano pela força. A música não é sobre domínio, é sobre diálogo. Isso é muito zen para mim, zombou. Rafael, mas sem a hostilidade anterior. Não é zen, é física básica, rebateu Camila. Se você entendesse como o piano realmente funciona, saberia que força excessiva só produz tensão e reduz o controle sobre as nuances. Uma sombra de sorriso apareceu no rosto de Rafael. Então você vai me ensinar física agora? Vou ensinar você a ouvir, respondeu Camila. E talvez, no processo, eu lembre como fazer isso também. Nas semanas seguintes, uma rotina inesperada se estabeleceu. 3 vezes por semana. Camila cruzava São Paulo até a mansão dos Almeida para trabalhar com Rafael.
O que começou como sessões tensas e cheias de resistência foi se transformando em algo mais complexo, um duelo musical onde ambos tentavam esconder suas vulnerabilidades enquanto descobriam mais sobre o outro. Rafael tinha talento genuíno, isso era inegável. Suas composições, embora selvagens e desestruturadas, revelavam uma compreensão intuitiva da harmonia que poucos possuíam. Mas sua técnica era cheia de falhas, resultado de anos aprendendo sozinho, movido mais pela rebeldia do que pela disciplina. Numa terça-feira chuvosa, enquanto Rafael tentava pela 10ª vez executar corretamente uma passagem particularmente difícil de Mozart, sua frustração finalmente explodiu. Isso é inútil! Ele bateu as mãos no teclado produzindo um acorde dissonante. Por que perder tempo com esses compositores mortos quando posso criar minha própria música? Camila, sentada em uma poltrona próxima, observava com expressão impassível, mas internamente reconhecia aquela frustração melhor do que gostaria. Porque Mozart, diferente de você, sabia o que estava fazendo, respondeu com calma estudada. Rafael virou-se para ela, os olhos faiscando. Você só diz isso porque foi programada pelo conservatório para venerar esses caras. Sabe o que penso? Penso que você está presa no passado. E olha onde isso te levou. O golpe atingiu Camila mais profundamente do que ela deixou transparecer. Houve um silêncio tenso. Talvez você esteja certo, disse finalmente, surpreendendo tanto Rafael quanto a si mesma. Talvez eu esteja presa demais no passado, nas regras, nas expectativas. Ela levantou-se e caminhou até a janela, observando a chuva que caía impiedosamente sobre São Paulo. Mas você está preso na rebeldia sem propósito, e isso também é uma prisão. Rafael parecia prestes a retrucar, mas algo na postura dela, uma vulnerabilidade raramente demonstrada, o fez hesitar. Por que você parou de tocar? Perguntou ele com uma suavidade surpreendente. O que aconteceu naquele palco? Camila considerou responder com a usual evasiva, mas algo na genuína curiosidade de Rafael quebrou suas defesas. Eu não sei exatamente, admitiu, ainda de costas para ele. Estava no meio do concerto, um que toquei dezenas de vezes, e de repente não consegui mais ouvir a música. Não da forma como sempre ouvi. Era como se um interruptor tivesse sido desligado. Tipo um bloqueio, mais profundo, como se eu tivesse esquecido a linguagem da música, como se meu cérebro não conseguisse mais processar aquilo que foi minha vida inteira. Rafael ficou em silêncio, processando a confissão. Então, para surpresa de Camila, começou a tocar novamente. Não Mozart, mas uma melodia simples, quase infantil. Suas mãos moviam-se com gentileza sobre as teclas, produzindo um som que lembrava uma caixa de música antiga. O que é isso? Perguntou Camila, voltando-se para ele. A primeira melodia que aprendi a tocar, respondeu Rafael sem parar. Meu avô me ensinou quando eu tinha 5 anos, antes de partituras, antes de teoria, antes de tudo. Só música. A simplicidade da melodia era hipnotizante. Camila aproximou-se lentamente do piano, atraída como se por um encanto. Tente, disse Rafael, afastando-se ligeiramente no banco para dar espaço a ela. É tão simples que até uma pianista traumatizada consegue tocar. O sarcasmo era evidente, mas havia também um convite genuíno. Camila hesitou, sentindo o familiar aperto no peito que precedera seu colapso. Não posso. Pode sim, insistiu Rafael. É ridiculamente fácil. 5 notas. Nem precisa das 2 mãos. Algo na simplicidade do desafio, na ausência de expectativas grandiosas, fez Camila sentar-se ao lado dele. Seus dedos tremiam ao se aproximarem das teclas. Assim, disse Rafael, demonstrando a sequência novamente, como uma canção de ninar. Camila respirou fundo e tocou a primeira nota, esperando o pânico familiar. Mas o som que emergiu do piano era tão simples, tão despretensioso, que não havia espaço para medo. Lentamente, repetiu a sequência que Rafael havia demonstrado. As 5 notas soaram hesitantes, mas claras. Não era Rachmaninoff no Teatro Municipal. Era apenas uma canção de ninar em uma tarde chuvosa. Mas para Camila, representava o primeiro passo em uma jornada que achava impossível. Viu? Não morreu, provocou Rafael, mas seu sorriso era genuíno.
Camila não respondeu, concentrada na sensação das teclas sob seus dedos, redescobrirem-se mutuamente como amigos há muito separados. Os encontros entre Camila e Rafael mudaram depois daquele dia. Havia agora uma compreensão mútua, uma troca que beneficiava ambos. Rafael começou a prestar mais atenção às lições técnicas de Camila, reconhecendo que poderia aprimorar suas composições com esse conhecimento. Camila, por sua vez, começou a se abrir para as experimentações musicais de Rafael, que a desafiavam a pensar além das estruturas rígidas em que havia sido treinada. Em um sábado ensolarado, Camila chegou à mansão para encontrar apenas a governanta, que a informou que os pais de Rafael haviam viajado a negócios. Rafael está no estúdio, senhorita. Pediu para a senhora ir diretamente para lá. Ao se aproximar do estúdio, Camila ouviu uma música que a fez parar no caminho. Não era a habitual experimentação eletrônica de Rafael, mas algo completamente diferente. Um piano clássico tocando uma composição que ela não reconhecia, mas que tinha algo estranhamente familiar. Abriu a porta silenciosamente para encontrar Rafael concentrado no teclado, tocando com uma intensidade que nunca havia presenciado antes. Ele estava tão absorto que não percebeu sua presença até terminar a peça. "O que achou?" perguntou sem se virar. "É original", respondeu Camila, genuinamente impressionada. "Sua?" Rafael assentiu, finalmente encarando-a. Havia algo diferente em seus olhos, um brilho de orgulho misturado com vulnerabilidade. "Comecei a trabalhar nela depois daquela aula na semana passada. É baseada naquilo que você disse sobre Bach usar matemática na música." Camila aproximou-se para examinar a partitura que ele havia rabiscado. Era impressionante. Uma fusão de técnicas clássicas com estruturas harmônicas modernas. Havia erros, claro, mas o potencial era inegável. "Rafael, isso é..." Ela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. "Isso tem elementos verdadeiramente inovadores." O rosto do jovem se iluminou com o elogio, mas ele tentou disfarçar. "Ainda estou trabalhando na segunda parte. Não consigo fazer as vozes se entrelaçarem como quero." "Posso." Camila apontou para o teclado e Rafael levantou-se para dar lugar a ela. Havia semanas que Camila tocava pequenos trechos, sempre peças simples, como parte de sua lenta reconexão com o instrumento. Mas agora, inspirada pela criação de Rafael, seus dedos dançaram sobre as teclas com uma confiança que surpreendeu a ambos. Ela demonstrou como as vozes poderiam se entrelaçar improvisando sobre o tema que ele havia criado. "Assim?" perguntou Rafael, sentando-se ao lado dela em um segundo teclado e tentando replicar o que ela havia mostrado, mas adicionando sua própria interpretação. "Exatamente", confirmou Camila, continuando a tocar. "Agora, se você adicionar uma terceira voz aqui, o que começou como uma simples demonstração transformou-se em uma improvisação a 4 mãos, com Camila e Rafael construindo sobre as ideias um do outro, expandindo a composição original em algo novo e inesperado. Perderam a noção do tempo, absortos na criação conjunta, na conversa musical que fluía entre eles. Quando finalmente pararam, ofegantes e sorridentes, Rafael olhou para Camila com uma expressão de espanto. "Você acabou de tocar por quase 40 minutos sem parar", observou ele, "e não teve nenhum ataque de pânico." Camila piscou, percebendo que ele estava certo. Pela primeira vez desde o incidente no Teatro Municipal, havia se perdido completamente na música, esquecendo-se do medo, das expectativas, de tudo exceto o momento presente. "Acho que encontrei uma professora que não é totalmente inútil", brincou Rafael, mas seus olhos transmitiam respeito genuíno. "E eu encontrei um aluno que não é totalmente insuportável", rebateu Camila com um sorriso. Rafael levantou-se abruptamente. "Tenho algo para te mostrar." Ele foi até um armário no canto do estúdio e voltou com um envelope grande. "Chegou ontem. Não ia mostrar para ninguém, mas..." Camila abriu o envelope e retirou um formulário de admissão para o Conservatório de Música de Paris, já preenchido com os dados de Rafael. "Você se inscreveu para o conservatório?" perguntou surpresa. Rafael passou a mão pelos cabelos, num gesto de nervosismo que raramente demonstrava. "Ainda não enviei. Não sei se devo." "Por que não?" "Porque lá
É só música clássica tradicional. Teria que abandonar minhas composições, meu estilo. Camila examinou o formulário novamente, notando as altas notas que Rafael havia tirado nos testes preliminares online. Quem disse que você teria que abandonar seu estilo? Não é óbvio. Aquelas instituições são todas iguais. Querem nos transformar em robôs reprodutores dos mesmos compositores de sempre. Camila reconheceu no discurso de Rafael seus próprios pensamentos rebeldes quando era mais jovem, antes de entender verdadeiramente o valor da tradição. Você está errado, disse simplesmente. Os melhores conservatórios não querem... Robôs querem artistas. O treinamento clássico não é uma prisão, Rafael. É uma fundação sobre a qual você pode construir qualquer coisa. Rafael parecia cético, mas curioso. Você estudou lá? Não. Fui para Juilliard, mas conheço Paris, é um dos melhores do mundo. E sabe o que mais? O quê? Eles têm um departamento de música eletrônica experimental que colabora frequentemente com o IRCAM, um dos principais centros de pesquisa em música contemporânea do mundo. Com seu talento para a fusão de estilos, você poderia florescer lá. Os olhos de Rafael se arregalaram. Sério? Por que nunca ouvi falar disso? Por que você assume que sabe tudo sobre instituições que nunca se deu ao trabalho de realmente conhecer? Ela devolveu o formulário. Se você quiser, posso escrever uma carta de recomendação. Ainda tenho algum prestígio no meio, apesar de tudo. Rafael segurou o formulário, considerando a possibilidade. E se eu não for bom o suficiente? A vulnerabilidade naquela pergunta tocou Camila profundamente. Era a mesma insegurança que ela própria carregava, que talvez tivesse contribuído para seu colapso no palco. Você é bom o suficiente, afirmou com convicção, mas terá que trabalhar duro para transformar seu talento bruto em maestria, como você fez. Camila sorriu tristemente. Eu trabalhei duro, só esqueci de aprender a ser flexível. Não cometa o mesmo erro. A notícia chegou numa terça-feira cinzenta, através de um telefonema que Camila hesitou em atender. O número da Filarmônica Paulistana piscava na tela de seu celular como um lembrete de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Alô? Atendeu finalmente, a voz tensa. Camila? É Ricardo Vasconcelos, o maestro com quem trabalhara por anos, o mesmo que testemunhara sua fuga do palco. Olá, Ricardo, respondeu sentando-se na beirada da cama, preparando-se para o que viria. Uma demissão formal, provavelmente. Já era surpreendente que tivessem demorado tanto. Como você está? A preocupação genuína na voz dele a pegou desprevenida. Estou sobrevivendo. Camila, precisamos de você. O concerto beneficente para a reforma do teatro é em 3 semanas, e nossa pianista substituta acabou de cancelar. Lesionou o pulso. Camila sentiu o coração acelerar. Ricardo, eu não posso. Você sabe que não posso. Não estou pedindo que toque. Estou pedindo que nos ajude a encontrar um substituto, alguém de sua confiança. O alívio foi momentâneo, substituído por uma sensação de vazio. Parte dela, uma parte que tentava ignorar, sentia-se desapontada por não ter sido convidada a tocar. Vou pensar em alguém, prometeu. Obrigado. E Camila, sentimos sua falta. Após desligar, ficou sentada imóvel por longos minutos, encarando o piano coberto na sala. 3 meses haviam se passado desde o incidente, e embora estivesse tocando pequenos trechos com Rafael, a ideia de se apresentar novamente parecia tão impossível quanto voar. Naquela tarde, ao chegar para a aula com Rafael, encontrou-o agitado. Enviei a inscrição para Paris, anunciou assim que ela entrou no estúdio. E estou trabalhando em uma composição original para a audição presencial, se eu for chamado. O entusiasmo dele era contagiante. Isso é ótimo, Rafael. Posso ouvir o que está compondo? Ele hesitou, subitamente inseguro. Ainda não está pronto, mas entregou-lhe uma folha de partitura. Quero que você toque isso enquanto ainda trabalho na minha parte. Camila examinou a partitura. Era um arranjo do concerto para piano número 23, de Mozart, mas adaptado para um dueto entre piano clássico e instrumentação eletrônica. É para praticarmos juntos, explicou Rafael. Você toca a parte clássica, eu faço o acompanhamento eletrônico. É meio maluco, mas acho que pode funcionar. Camila sentiu uma onda de pânico.
O concerto número 23 era uma peça complexa, muito além das pequenas melodias que havia se permitido tocar nas últimas semanas. Rafael, eu não sei se posso... É só quando estamos aqui, assegurou ele rapidamente. Ninguém vai ouvir além de mim, e nem é a peça inteira, só o movimento adágio. Algo na expectativa nos olhos dele a impediu de recusar imediatamente. Rafael havia se aberto para o mundo que ela representava. Não seria justo rejeitar sua tentativa de criar uma ponte entre seus universos musicais. Vou tentar, concedeu finalmente, mas sem promessas. Nas semanas seguintes, um ritual se estabeleceu. Camila chegava mais cedo para as aulas e, por uma hora, ela e Rafael trabalhavam no dueto experimental. Para sua surpresa, a fusão funcionava extraordinariamente bem. A estrutura clássica de Mozart ganhava novas dimensões com os sons eletrônicos que Rafael criava, respeitando a essência da peça, enquanto a transportava para o século XXI. Mais surpreendente ainda, era como Camila se sentia ao tocar. Com Rafael como único público, em um espaço seguro, longe das expectativas esmagadoras do mundo da música clássica, ela redescobria gradualmente o prazer de interpretar uma obra complexa. Havia momentos em que o pânico surgia, mas Rafael desenvolveu uma intuição para perceber os sinais e mudava sutilmente o ritmo ou introduzia um elemento sonoro diferente, ancorando-a no presente. Você deveria gravar isso, sugeriu Rafael, após uma sessão particularmente bem-sucedida. Nosso dueto ficou incrível. Camila balançou a cabeça. Não estou pronta para compartilhar minha música com o mundo novamente. Não precisa ser com o mundo todo, argumentou ele. Poderíamos gravar só para nós. Um registro do que criamos juntos. A ideia a atraiu mais do que gostaria de admitir. Talvez um dia. Ao voltar para casa naquela noite, o telefonema de Ricardo voltou à sua mente. A Filarmônica ainda precisava de um pianista para o concerto beneficente. Uma ideia começou a se formar. Uma ideia tão assustadora quanto empolgante. No dia seguinte, chegou ao estúdio de Rafael com uma expressão determinada. Tenho uma proposta para você, anunciou sem preâmbulos. E antes que diga não, quero que me ouça. Completamente. Rafael ergueu as sobrancelhas curioso. Ok. Há um concerto beneficente em 2 semanas. A Filarmônica precisa de um pianista. Rafael imediatamente percebeu onde ela queria chegar. Nem pensar. Não vou tocar Mozart tradicional para um bando de velhos ricos em smoking. Não é isso que estou propondo, rebateu Camila. Quero que toquemos nosso dueto. Você com sua parte eletrônica, eu ao piano. Rafael ficou boquiaberto. Você? No palco? Tem certeza? Não, admitiu ela. Estou apavorada só de pensar, mas acho que preciso tentar. E sua música e a forma como reimaginou Mozart é o único contexto em que consigo me imaginar tentando. A Filarmônica jamais aceitaria uma fusão eletrônica em um concerto tradicional, argumentou Rafael, embora seus olhos brilhassem com a possibilidade. Deixe isso comigo, disse Camila. O que me diz? Seria sua primeira apresentação em um palco importante, uma adição impressionante ao seu portfólio para Paris. Rafael caminhou pelo estúdio processando a proposta. E se você travar novamente? E se eu arruinar sua tentativa de retorno? Camila sorriu. Então teremos uma história e tanto para contar um dia. A sala de ensaios da Filarmônica estava silenciosa como um templo quando Camila entrou, seguida por um Rafael visivelmente desconfortável em seu blazer emprestado. Ricardo Vasconcelos e 3 membros da diretoria aguardavam, expressões variando entre curiosidade e ceticismo. Camila, que bom te ver, cumprimentou Ricardo, com um abraço caloroso antes de se voltar para Rafael. E você deve ser o jovem prodígio de quem Camila falou. Rafael grunhiu algo que poderia passar por um cumprimento, claramente intimidado pelo ambiente formal que tanto desprezava em teoria, mas que agora, na prática, o fazia sentir-se como um intruso. Confesso que estou curioso sobre essa reinterpretação contemporânea, disse um dos diretores, um senhor de cabelos grisalhos que parecia ter saído diretamente do século XIX. Embora tenha sérias reservas. Por isso pedimos essa audição privada.
respondeu Camila com uma calma que não sentia. Ouçam antes de decidir. Rafael começou a montar seu equipamento no palco ao lado do piano de cauda. Seus movimentos eram rápidos, precisos, revelando o nervosismo que tentava esconder. Estamos prontos? Perguntou Camila quando ele finalmente assentiu. Os diretores sentaram-se na primeira fileira, expressões céticas. Ricardo permaneceu de pé, braços cruzados, mas olhos curiosos. Camila sentou-se ao piano, sentindo o familiar aperto no peito. 3 meses antes havia fugido de um palco semelhante. Agora estava voluntariamente de volta, arriscando uma recaída pública. Por quê? Olhou para Rafael, que ajustava as últimas configurações em seu laptop, conectado a um sintetizador. Por ele, percebeu. Porque esse garoto problemático e brilhante precisava de alguém que acreditasse em sua visão, assim como ela precisara um dia. Vamos apresentar o adágio do concerto para piano, número 23 de Mozart, anunciou, com uma reinterpretação contemporânea. Seus dedos tocaram as primeiras notas e imediatamente sentiu a familiar onda de pânico crescendo. Fechou os olhos brevemente, temendo que a história se repetisse. Foi então que o som sutil dos sintetizadores de Rafael entrou, envolvendo as notas de Mozart em uma atmosfera etérea, como se a música clássica estivesse sendo tocada dentro de um sonho. O efeito foi imediato. Camila sentiu-se ancorada, conectada a algo maior que seu medo. À medida que a peça avançava, a simbiose entre o piano clássico e os elementos eletrônicos se aprofundava. Rafael não estava simplesmente acompanhando, estava dialogando com Mozart através de Camila, adicionando texturas e dimensões que transformavam a peça em algo simultaneamente reverente ao original e completamente novo. Camila perdeu-se na música, esquecendo-se dos diretores, de seu trauma, de tudo, exceto o diálogo musical que criava com Rafael. Seus dedos redescobriram a alegria de dançar sobre as teclas sem o peso das expectativas esmagadoras que havia carregado por tantos anos. Quando a última nota soou, seguida pelo desvanecimento dos elementos eletrônicos, houve um silêncio absoluto na sala. Camila e Rafael trocaram um olhar, ele ansioso, ela surpreendentemente serena. O primeiro a quebrar o silêncio foi Ricardo, com um único uau exalado. Um dos diretores tinha a boca ligeiramente aberta. Outro remexia-se desconfortavelmente na cadeira. Isso foi... Começou o diretor mais... velho, parecendo buscar as palavras. Inesperado. Foi brilhante, exclamou Ricardo, aproximando-se do palco. Uma fusão que respeita Mozart enquanto o traz para nosso século. É exatamente o tipo de inovação que pode atrair um público mais jovem para a música clássica. É muito não tradicional para nosso público habitual, argumentou outro diretor. O concerto beneficente tem um formato estabelecido, que está ficando estagnado, completou Ricardo. Precisamos evoluir ou nos tornaremos um museu, não uma filarmônica viva? A discussão continuou entre os diretores, enquanto Camila e Rafael permaneciam no palco, observando o debate que haviam provocado. Ela percebeu que, independentemente da decisão, já havia conquistado algo importante. Havia tocado novamente diante de outras pessoas sem sucumbir ao pânico. O que você acha? Sussurrou Rafael, aproximando-se enquanto os diretores deliberavam. Eles vão aceitar? Não sei, respondeu honestamente. Mas acho que já vencemos. Só por termos tentado. Rafael sorriu. Um sorriso genuíno sem o habitual sarcasmo. Você não travou desta vez. Graças a você, reconheceu Camila. Sua música me deu algo além de mim mesma para me concentrar. Ricardo aproximou-se novamente, interrompendo o momento. Os diretores querem fazer uma proposta. Estamos ouvindo, disse Camila, preparando-se para uma recusa educada. Gostaríamos que vocês apresentassem a peça como encerramento do concerto, após o programa tradicional, como um vislumbre do futuro da música clássica. Rafael franziu o senho. Como uma curiosidade, um número de novidade, como um ponto de exclamação, corrigiu Ricardo. Uma declaração ousada para fechar a noite. Camila viu a hesitação no rosto de Rafael. Para ele, ser colocado no final poderia parecer uma desvalorização, uma concessão relutante. Mas ela conhecia o mundo da música clássica o suficiente
para reconhecer o que realmente significava. O número de encerramento é o que as pessoas lembram ao saírem. Explicou para Rafael. É uma posição de honra. Ricardo assentiu. Exatamente. E queremos anunciá-los como um duo oficial. Mendonça e Almeida. Ponte entre dois mundos musicais. O rosto de Rafael se iluminou com o reconhecimento de igualdade implícito no anúncio. Um duo. Camila sentiu uma onda de pânico diferente. Um duo significava um compromisso, uma declaração pública de que estava retornando à música. Estava realmente pronta para isso. Podemos pensar a respeito? Pediu para surpresa de Rafael. Claro, concordou Ricardo. Mas precisamos de uma resposta até amanhã. No carro, voltando para casa, Rafael não conseguia conter sua empolgação. Um duo oficial, na Filarmônica. Isso vai ficar incrível no meu portfólio para Paris. Camila dirigia em silêncio, absorta em seus próprios pensamentos. Você não parece empolgada, observou Rafael finalmente. Pensei que ficaria feliz por poder voltar aos palcos. Estou, assegurou ela. Só estou processando. Algumas horas atrás, a ideia de tocar em público parecia impossível. Agora estamos considerando formar um duo. Rafael estudou-a por um momento. Você tem medo de falhar de novo, de travar no palco. Não era uma pergunta, mas Camila assentiu mesmo assim. E se acontecer novamente? Na frente de todos aqueles doadores importantes. Seria o fim definitivo da minha carreira. E se não acontecer? Rebateu Rafael. E se esta for sua chance de reescrever a história? Camila sorriu tristemente. Quando você ficou tão otimista? Aprendi com minha professora obstinada que às vezes precisamos enfrentar o que mais tememos. Ao parar em frente à mansão dos Almeida, Camila virou-se para Rafael. Vou pensar durante a noite. Amanhã te dou minha resposta. Em seu apartamento, Camila encarou o piano ainda coberto pelo lençol branco. Lentamente, como quem se aproxima de um animal selvagem, removeu o tecido, revelando o instrumento que havia sido simultaneamente sua maior alegria e seu maior tormento. Sentou-se no banco, deixando os dedos pairarem sobre as teclas sem tocá-las. O silêncio do apartamento parecia amplificar cada batida de seu coração. Então, quase sem pensar, começou a tocar a mesma canção de ninar, simples que Rafael lhe ensinara meses atrás. As 5 notas básicas fluíram naturalmente. Em seguida, sem planejamento consciente, seus dedos encontraram o caminho para o adágio de Mozart, mas não da forma tradicional que havia executado centenas de vezes. Desta vez, incorporou naturalmente espaços para os elementos eletrônicos que Rafael adicionava, como se sua mente já estivesse compondo para o duo que ainda não haviam oficialmente formado. Quando terminou de tocar, percebeu que estava chorando. Não eram lágrimas de medo ou tristeza, mas de reconhecimento. Estava redescobrindo uma parte de si mesma que pensara ter perdido para sempre. Pegou o telefone e digitou uma mensagem para Rafael. Sim para o duo. Sim para o concerto. Sim para tentar novamente. Nos 10 dias seguintes, o estúdio de Dunsintus, Rafael transformou-se em uma central criativa frenética. As paredes estavam cobertas de partituras, diagramas de frequência sonora e anotações rabiscadas. 2 pianos haviam sido instalados lado a lado. O Yamaha tradicional e um teclado eletrônico de última geração que o pai de Rafael comprara impulsivamente após assistir a um dos ensaios do filho com Camila. Não! Exclamou Rafael, passando as mãos pelos cabelos em frustração. O contraponto eletrônico precisa entrar exatamente quando o piano atinge o ré menor, não antes. Camila, sentada ao piano tradicional, massageou as têmporas. Haviam ensaiado a mesma passagem por quase 2 horas, e a tensão começava a afetá-los. O problema não é a entrada, argumentou ela, é a textura do som. Está dominando o piano ao invés de complementá-lo. Se eu diminuir mais, vai ficar imperceptível. Não precisa diminuir o volume, precisa ajustar a frequência. Camila levantou-se e caminhou até o computador de Rafael. Olha, se você deslocar esta modulação para cá, eu sei como funciona meu próprio equipamento, rebateu Rafael, a exaustão tornando seu tom mais ácido que o pretendido. Camila recuou, erguendo as mãos em rendição. Desculpe, só estou tentando ajudar.
Houve um momento de tensão, antes de Rafael suspirar profundamente. Não, eu que peço desculpas, estou nervoso. Nunca toquei para mais de 5 pessoas ao mesmo tempo. E agora vamos nos apresentar para a elite cultural de São Paulo. A vulnerabilidade em sua voz lembrou Camila de quão jovem ele realmente era. Apenas 17 anos, prestes a fazer sua estreia em um palco profissional. Está com medo, observou ela sem julgamento. Rafael deu de ombros, tentando parecer indiferente. Não é medo exatamente. É mais... E se eles odiarem? E se rirem do experimento? E se isso acabar com minhas chances em Paris? Camila sorriu com simpatia. Bem-vindo ao mundo dos artistas performáticos. Esse medo nunca desaparece completamente. Nem mesmo para você? Mesmo no auge da carreira? Especialmente no auge, confessou Camila, sentando-se no sofá do estúdio. Quanto maior o sucesso, maiores as expectativas. Acho que foi parte do que me quebrou naquele palco. O peso de nunca poder falhar, de sempre ter que ser perfeita. Rafael sentou-se ao lado dela. Como você lidava com isso antes do colapso? Completou ela com um sorriso triste. Rituais, principalmente. Sempre usava o mesmo broche de pérola que ganhei da minha avó. Sempre tomava um chá de camomila, exatamente 2 horas antes. Pequenas âncoras para me manter estável. E funcionava. Na maior parte do tempo, até não funcionar mais. Ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Tenho algo para você, disse Rafael finalmente, levantando-se e indo até sua mochila. Voltou com um pequeno objeto embrulhado em papel de seda. É bobo, mas pensei que talvez... Bem, você vai ver. Camila desembrulhou o pacote com cuidado para encontrar um pequeno broche em forma de semicolcheia, feito de metal escuro com pequenos detalhes em azul. É uma semicolcheia eletrônica, explicou Rafael, parecendo subitamente envergonhado. Desenhei no computador e mandei fazer. Representa nosso duo, metade clássico, metade moderno. Camila sentiu um nó na garganta enquanto examinava o pequeno objeto. Era um gesto tão inesperadamente gentil vindo do adolescente que conhecera meses atrás, rebelde e fechado em seu próprio mundo. Rafael, isso é... Ela buscou a palavra. Certa, é perfeito. Vou usá-lo no concerto. Como um novo ritual, perguntou ele, tentando esconder o quanto o agradecimento dela significava para ele. Como um símbolo de novo começo, corrigiu Camila. Para nós dois. No dia seguinte, o ensaio fluiu com uma harmonia que surpreendeu a ambos. A tensão havia dado lugar a uma compreensão mútua mais profunda. Quando terminaram a peça, sabiam que estavam prontos. Acho que conseguimos, disse Rafael, um sorriso largo iluminando seu rosto. Acho que... Sim, concordou Camila. Amanhã é o grande dia. Ao sair do estúdio, encontraram Eduardo, o pai de Rafael, aguardando no corredor. Seu terno impecável contrastava com a expressão hesitante. Como está indo o ensaio? Perguntou, parecendo genuinamente interessado. Uma mudança notável para o homem que mal falava com o filho quando Camila começara as aulas. Estamos prontos, respondeu Rafael com confiança incomum diante do pai. Ótimo, ótimo, Eduardo pigarreou, claramente desconfortável. Rafael, posso falar com você em particular? Camila fez menção de sair, mas Rafael tocou seu braço. O que quer que seja, pode falar na frente de Camila. Eduardo hesitou antes de continuar. Recebi uma ligação do Conservatório de Paris. O corpo de Rafael enrijeceu visivelmente. E? Você foi aceito para a audição presencial. Precisamos estar em Paris em 3 semanas. O rosto de Rafael transformou-se em pura alegria. Sério? Eu consegui? Você conseguiu a chance de mostrar seu talento. Pessoalmente, corrigiu Eduardo, mas havia orgulho em sua voz que não conseguia esconder. Já comprei as passagens. Rafael virou-se para Camila, os olhos brilhando de excitação. Eu consegui. Vou para Paris. Eu sabia que conseguiria, disse ela, compartilhando genuinamente de sua alegria. Há mais uma coisa, acrescentou Eduardo, olhando agora para Camila. A carta de recomendação que você escreveu, o diretor mencionou especificamente o quanto ficou impressionado. Aparentemente, uma palavra de Camila Mendonça ainda significa muito no mundo da música clássica, apesar de... Bem,
Apesar do meu colapso público, completou Camila com um sorriso sereno. Está tudo bem, pode dizer. Eduardo parecia embaraçado. De qualquer forma, eles ficaram particularmente interessados quando mencionei que vocês estão se apresentando como duo. Sugeriram que, se possível, enviemos uma gravação da apresentação de amanhã como material adicional. Rafael e Camila trocaram um olhar de surpresa. Isso aumenta um pouco a pressão, não? Brincou Rafael, mas havia uma nova determinação em seus olhos. Só nos dá mais um motivo para brilharmos amanhã, respondeu Camila, sentindo-se estranhamente calma diante do desafio. Naquela noite, em seu apartamento, Camila sentou-se ao piano e tocou a peça inteira, visualizando os elementos eletrônicos que Rafael adicionaria no dia seguinte. Pela primeira vez em meses, não sentiu medo ao pensar no palco, nas luzes, no público. Em vez disso, sentiu uma curiosa mistura de nervosismo e antecipação, o tipo saudável de adrenalina que costumava alimentar suas melhores performances. Quando terminou de tocar, pegou o pequeno broche que Rafael lhe dera e prendeu-o cuidadosamente na lapela do vestido preto que usaria no concerto. A semicolcheia eletrônica brilhou sob a luz suave do abajur, símbolo de um caminho inesperado que havia transformado sua crise em renovação. Estamos prontos, sussurrou para si mesma, sentindo que as palavras eram verdadeiras não. Apenas para a apresentação, mas para o que viria depois, qualquer que fosse o futuro que a música ainda reservava para ela. A movimentação nos bastidores do Teatro Municipal lembrou Camila de outra noite, meses atrás, quando sua vida havia desmoronado naquele mesmo palco. Mas hoje, enquanto ajustava o vestido longo e verificava o pequeno broche de semicolcheia preso à lapela, sentia uma calmaria surpreendente. Rafael, por outro lado, era pura energia nervosa. Vestido com um terno preto que Teresa insistira que usasse. Você pode ser revolucionário com sua música, não com suas roupas. Ele verificava repetidamente seu equipamento, conferindo cada conexão com meticulosidade obsessiva. E se o sistema travar? Perguntou pela terceira vez em 10 minutos. E se houver uma queda de energia? Há geradores de emergência, assegurou Camila. E você tem backups de tudo. Vai dar certo. O concerto tradicional transcorria no palco principal. Eles podiam ouvir os aplausos entre as peças, o murmúrio educado da plateia, os sons familiares de um evento da música clássica em pleno andamento. Teresa apareceu nos bastidores, elegante em um conjunto azul marinho. Meus 2 alunos favoritos, brincou abraçando ambos. Prontos para abalar o mundo da música erudita paulistana? Prontos para causar alguns ataques cardíacos em patronos conservadores, respondeu Rafael. Mas seu nervosismo transparecia sob o sarcasmo. Teresa sorriu para Camila. Como está se sentindo voltando a este palco? A pergunta que todos evitavam fazer diretamente. Camila apreciou a honestidade de sua antiga mentora. Estranhamente em paz, respondeu com sinceridade, como se estivesse fechando um ciclo. E abrindo outro, acrescentou Teresa, olhando significativamente para Rafael. Ricardo Vasconcelos aproximou-se apressadamente. Estamos quase lá. 5 minutos para a última peça tradicional. Depois, vocês entram. Ele parecia simultaneamente ansioso e entusiasmado. A casa está lotada, e há mais jovens na plateia do que já vi em qualquer concerto beneficente. Pressão zero, então, murmurou Rafael. Camila sentiu uma onda de proteção pelo jovem aluno que havia se tornado seu parceiro musical. Colocou a mão em seu ombro. Lembre-se do que disse Teresa no seu primeiro recital quando criança. Rafael franziu a testa, tentando lembrar. Não toque para a plateia, citou Teresa, sorrindo com a memória. Toque para a música. Os olhos de Rafael se suavizaram. Eu tinha esquecido isso. Os aplausos finais para a última peça tradicional começaram a soar. É a nossa deixa, disse Ricardo. Vamos lá, vou anunciá-los. Rafael respirou fundo, encarando Camila com uma vulnerabilidade rara. E se eu travar? E se você travar? Camila ajustou o broche de semicolcheia, sentindo seu peso reconfortante contra o tecido. Então travamos juntos, e recomeçamos juntos. Eles aguardaram lado a lado, enquanto Ricardo fazia o anúncio. Para encerrar nossa noite, temos uma apresentação especial.
Um encontro entre dois mundos, entre duas gerações, entre tradição e inovação. É com grande orgulho que apresento o duo Mendonça e Almeida, com uma reinterpretação contemporânea do Concerto para Piano número 23 de Mozart. Camila entrou primeiro, recebida por aplausos educados e alguns murmúrios de reconhecimento. Viu os olhares curiosos, alguns compassivos, outros céticos. Era a pianista que havia fugido do palco, voltando à cena do crime. Rafael veio em seguida, seu equipamento eletrônico causando visível estranhamento em parte da plateia tradicional. Acomodou-se ao lado do piano, onde havia instalado seu setup horas antes. Camila sentou-se ao piano, ajustou o banco e olhou para Rafael, que assentiu imperceptivelmente, sinalizando que estava pronto. Por um instante, ela sentiu o fantasma do pânico anterior se aproximando. As mesmas luzes, o mesmo piano, o mesmo silêncio expectante. Fechou os olhos brevemente, tocando o broche como um talismã. Então seus dedos encontraram as teclas, e as primeiras notas do adágio fluíram, puras, cristalinas, exatamente como deveriam soar. A música viva novamente sob suas mãos. Os elementos eletrônicos de Rafael entraram precisamente no momento planejado, não como uma interrupção, mas como uma extensão natural, ampliando Mozart para dimensões que o próprio compositor talvez apreciasse se vivesse na era digital. A peça evoluiu, construindo pontes entre séculos, entre gerações, entre mundos sonoros aparentemente incompatíveis que descobriam, naquele palco, uma harmonia inesperada. Camila sentia-se simultaneamente ancorada na tradição clássica que sempre amara e libertada pela visão contemporânea que Rafael trouxera para sua vida musical. O rosto do jovem estava transformado pela concentração e pelo prazer puro de criar. Não havia mais o adolescente rebelde e inseguro, apenas um artista imerso em seu elemento, dialogando com uma parceira que respeitava em igualdade de condições. Quando a última nota do piano soou, entrelaçada, com os derradeiros ecos eletrônicos que se desvaneciam como estrelas distantes, houve um momento de silêncio absoluto no teatro, aquele instante precioso em que uma plateia processa coletivamente o que acabou de experienciar. Então veio o aplauso. Não o aplauso educado e contido típico dos concertos beneficentes, mas uma explosão genuína de entusiasmo. Pessoas se levantaram, exclamações de aprovação ecoaram pelo teatro. Camila viu rostos jovens nas fileiras de trás aplaudindo freneticamente, ao lado de patronos mais velhos que pareciam simultaneamente intrigados e cativados. Rafael parecia em estado de choque, absorvendo a reação que jamais esperara de um público que considerava ultrapassado e irrelevante. Camila levantou-se, estendendo a mão para ele juntar-se a ela para o agradecimento. Juntos eles curvaram-se diante da plateia. Camila sentiu uma emoção avassaladora ao perceber que havia retornado ao palco sem sucumbir ao medo. Mais que isso, havia redescoberto o prazer fundamental de fazer música, algo que em algum momento de sua meteórica ascensão profissional havia sido ofuscado pela pressão e pelas expectativas. Nos bastidores, foram recebidos por Teresa, que tinha lágrimas nos olhos. Foi perfeito, disse ela simplesmente abraçando os dois. Ricardo juntou-se a eles vibrante de entusiasmo. Isso foi revolucionário. O público está pedindo mais. O que acham de um encore? Rafael olhou para Camila, hesitante. Não haviam preparado nada além da peça principal. Que tal sua composição original? Sugeriu Camila. Aquela que você está preparando para Paris. Mas não está pronta, protestou Rafael. E você nem conhece as partes de piano. Então vamos improvisar, respondeu Camila com um sorriso confiante que jamais teria imaginado possível algumas semanas atrás. É o que fazemos de melhor, não é? A surpresa no rosto de Rafael deu lugar a um sorriso cúmplice. Você é louca. Aprendi com meu aluno rebelde. Voltaram ao palco, recebidos por uma nova onda de aplausos. Rafael ajustou seu equipamento, enquanto Camila se dirigia brevemente ao público. Obrigada pelo carinho. Como encore, gostaríamos de apresentar uma composição original de Rafael Almeida, que ele está desenvolvendo para sua audição no Conservatório de Paris. É uma peça em processo, e estarei improvisando ao piano.
Esperamos que apreciem este experimento em tempo real. Rafael começou, criando camadas de sons eletrônicos que estabeleciam a base da composição. Camila ouviu atentamente, identificando a estrutura harmônica, e então deixou seus dedos encontrarem naturalmente o caminho através daquele novo território musical. O que se seguiu foi uma conversação musical pura, uma dança entre dois artistas sintonizados na mesma frequência criativa. A plateia testemunhava não apenas uma performance, mas o próprio processo de criação acontecendo diante de seus olhos. Quando terminaram, os aplausos foram ainda mais entusiásticos que os anteriores. Camila viu Rafael radiante, absorvendo o reconhecimento público de seu talento, sua visão, sua voz musical única. Ao saírem juntos do palco, ela soube que ambos haviam transformado seus medos em algo novo e poderoso. Para Rafael, era o primeiro passo confiante em uma carreira que prometia transcender fronteiras musicais. Para Camila, era um renascimento, não como a pianista intocável que um dia fora, mas como uma artista mais completa, humana e autêntica. A manhã seguinte ao concerto trouxe surpresas que nenhum dos dois havia antecipado. Camila acordou com seu celular vibrando incessantemente. Dezenas de notificações, mensagens de antigos colegas, e-mails de jornalistas especializados, até mesmo algumas propostas profissionais. O duo eletrônico clássico conquista a tradicional elite cultural paulistana. Anunciava o caderno cultural do maior jornal da cidade, com uma foto de Camila e Rafael curvando-se no palco, ela com seu vestido elegante, ele com seu terno preto e cabelos indomáveis. Rafael a chamou às 8h37, sua voz uma mistura de excitação e descrença. Você já viu o que estão falando sobre nós nas redes sociais? Alguém gravou o encore e postou online. Já tem mais de 20.000 visualizações. Camila sorriu para si mesma. Para uma geração que cresceu no mundo digital, esse tipo de métrica significava tanto quanto as críticas formais que ela ainda não tivera coragem de ler. E o melhor, continuou Rafael, o diretor do Conservatório de Paris enviou um e-mail dizendo que viu o vídeo e está extraordinariamente impressionado. Pediu autorização para compartilhar com o Departamento de Música Eletrônica. Isso é maravilhoso, Rafael. Você merece. Nós merecemos, corrigiu ele. Isso foi uma criação conjunta. Camila sentiu uma onda de orgulho pelo jovem que havia amadurecido tanto em poucos meses. Obrigada, mas este é o seu momento. Tenho outra notícia, acrescentou Rafael, sua voz agora mais séria. Meu pai quer convidar você para um almoço hoje, para discutir algo importante, segundo ele. Sobre o quê? Não sei ao certo, mas parece que Ricardo da Filarmônica estará presente também. O almoço foi marcado no restaurante do Hotel Fasano, um estabelecimento tão elegante quanto discreto. Quando Camila chegou, Eduardo Almeida e Ricardo Vasconcelos já a aguardavam envolvidos em conversa animada. Rafael apareceu minutos depois, parecendo desconfortável em uma camisa social que claramente não escolhera por conta própria. Depois das formalidades iniciais e dos inevitáveis elogios sobre a performance da noite anterior, Eduardo foi direto ao assunto. Senhorita Mendonça, Ricardo e eu estivemos conversando sobre uma possibilidade que poderia beneficiar tanto a você quanto a Rafael, além da própria Filarmônica. Camila trocou um olhar intrigado com Rafael, que deu de ombros, indicando que também estava no escuro. Depois da recepção extraordinária de ontem, continuou Ricardo, recebemos várias solicitações de patrocinadores e do próprio público para uma série de apresentações do duo Mendonça e Almeida. Uma série? Repetiu Camila, surpresa. Mas Rafael estará em Paris em 3 semanas para a audição. E esperamos que seja aceito, disse Eduardo. Mas há o período entre o fim das aulas aqui e o início do ano letivo lá. Aproximadamente 2 meses. Estamos propondo uma pequena turnê, explicou Ricardo. 6 apresentações em diferentes cidades brasileiras, seguidas possivelmente por algumas datas em Portugal e Espanha, dependendo do interesse que conseguirmos gerar. Rafael se inclinou para a frente, nitidamente entusiasmado com a ideia. Uma turnê internacional? Isso seria incrível para meu portfólio. Camila sentia-se dividida. Por um lado,
A ideia de voltar aos palcos regularmente a assustava. Ontem havia sido especial, um momento único de superação. Por outro lado, a química musical com Rafael era inegável, e a perspectiva de ajudá-lo a estabelecer sua carreira enquanto reconstruía a própria era tentadora. Preciso pensar, disse. Finalmente. É um grande passo. Naturalmente, concordou Ricardo, mas gostaria que considerasse o impacto cultural que vocês podem ter. O que fizeram ontem não foi apenas uma performance bonita. Foi uma declaração sobre a evolução da música clássica, sobre como tradição e inovação podem coexistir harmoniosamente. Além disso, acrescentou Eduardo, dirigindo-se agora especificamente a Camila, acredito que Rafael precisa de sua mentoria não apenas musicalmente, mas também para navegar o mundo profissional que ele está prestes a entrar. Rafael revirou os olhos discretamente diante do comentário paternalista, mas não discordou. E quanto às suas aulas regulares no conservatório? Perguntou Camila a Rafael. Ainda temos várias semanas antes da viagem para Paris. Já conversei com Teresa, respondeu Eduardo. Ela compreende a situação e acredita que a experiência prática com você será mais valiosa para Rafael neste momento. O almoço prosseguiu com discussões sobre aspectos práticos. Datas possíveis, cidades, cachês, questões de produção. Camila ouviu tudo com atenção, mas sua mente trabalhava em outra questão mais fundamental. Estava realmente pronta para voltar aos palcos regularmente, ou o sucesso de ontem havia sido uma exceção irrepetível? Ao final do encontro, Ricardo e Eduardo saíram para discutir detalhes contratuais, deixando Camila e Rafael sozinhos na mesa. O que você acha? Perguntou Rafael, mal conseguindo conter sua empolgação. Podemos desenvolver mais peças. Expandir o que fizemos ontem. Tenho tantas ideias. Camila sorriu diante de seu entusiasmo juvenil. Rafael, preciso te fazer uma pergunta séria. Ok. Ele ajeitou-se na cadeira, subitamente apreensivo. Você quer fazer isso porque acredita na nossa parceria musical ou porque vê como uma oportunidade estratégica para sua carreira? Rafael pareceu genuinamente ofendido. Como pode perguntar isso? O que fizemos ontem foi mágico. Nunca senti uma conexão assim tocando com outra pessoa. Mesmo sendo música clássica, com uma pianista tradicional que você inicialmente desprezava? Ele riu. Você não é uma pianista tradicional. Não mais. O que fizemos juntos foi criar algo novo, que não é nem tradicional, nem puramente experimental. É uma terceira coisa. Camila assentiu, tocada pela sinceridade dele. E quanto a Paris? Se for aceito, teremos que interromper a turnê. Podemos retomá-la depois. Ou talvez você possa vir comigo por um tempo, dar algumas masterclasses lá, continuar nossa colaboração. A sugestão surpreendeu Camila. Nunca havia considerado a possibilidade de sua parceria com Rafael se estender além do Brasil, de tornar-se algo mais duradouro. Um passo de cada vez, respondeu, embora a ideia tivesse plantado uma semente em sua mente. Primeiro, vamos ver se conseguimos sobreviver às 6 apresentações sem nos matar. Rafael sorriu aliviado. Isso é um sim para a turnê? Camila pensou por um momento. Ontem, no palco, havia sentido algo que não experimentava há anos, não a perfeição técnica que sempre buscara, mas algo mais valioso, a pura alegria de fazer música sem o peso esmagador das expectativas. Rafael, com seu talento rebelde e sua abordagem irreverente, havia inadvertidamente lhe mostrado um caminho de volta à música, que não exigia sacrificar sua humanidade no altar da perfeição. É um sim, confirmou finalmente. O duo Mendonça e Almeida acaba de nascer oficialmente. A primeira semana da turnê foi uma montanha-russa de emoções e descobertas. A apresentação inaugural no Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto, atraiu um público misto, conservadores curiosos atraídos pelo nome de Camila Mendonça e jovens entusiastas de música eletrônica que haviam visto o vídeo viral de Rafael. Nos camarins improvisados, Camila observava Rafael lutar com o nó da gravata que Teresa insistira que ele usasse, pelo menos na primeira metade do espetáculo. Deixa que eu ajudo, ofereceu, aproximando-se para ajustar o tecido rebelde. Como você consegue ficar tão calma? Perguntou Rafael, cujo nervosismo
se manifestava em um tamborilar constante dos dedos contra a coxa. Achei que você seria a mais ansiosa de nós dois, considerando o meu histórico de pânico no palco, completou Camila sem rancor. É diferente agora. Estamos fazendo isso nos nossos termos, criando algo novo juntos. Não estou tentando ser perfeita. Estou tentando ser autêntica. Rafael assentiu, processando as palavras. E se eu errar? Se meu equipamento falhar? Então improvisamos, como fizemos no Encore. A primeira apresentação foi um sucesso surpreendente. O programa havia sido expandido para incluir não apenas o adágio de Mozart, mas também reinterpretações de Debussy e Bach, além de 2 composições originais de Rafael, nas quais Camila havia colaborado nos arranjos para piano. No dia seguinte, a crítica local foi entusiástica, destacando como a improvisável dupla transforma clássicos empoeirados em experiências sonoras, vibrantes, sem perder o respeito pela essência das obras originais. Na terceira cidade, Belo Horizonte, Rafael enfrentou seu primeiro desafio técnico real quando, no meio da reinterpretação de Clair de Lune de Debussy, seu sistema principal travou completamente. Houve um momento de tensão palpável quando o fluxo eletrônico cessou abruptamente, deixando apenas o piano de Camila soando sozinho. Ela viu o pânico nos olhos de Rafael, a mesma expressão que certamente exibira meses antes no Teatro Municipal. Sem perder uma nota, Camila adaptou sua interpretação, voltando momentaneamente à versão original de Debussy enquanto mantinha contato visual com Rafael, transmitindo uma mensagem silenciosa. Respire. Estou aqui. Temos isso. Rafael entendeu. Com calma forçada, reiniciou seu sistema secundário enquanto Camila ganhava tempo com uma improvisação delicada sobre o tema principal. Quando ele finalmente conseguiu retomar, ela modulou suavemente sua execução para reincorporar os elementos eletrônicos. No final da peça, o público aplaudiu entusiasticamente, sem perceber que o que haviam testemunhado fora não apenas uma execução musical, mas uma lição de resiliência e adaptação. Nos bastidores, Rafael estava visivelmente abalado. Você salvou a situação, disse ele, passando nervosamente as mãos pelos cabelos. Eu congelei. Por alguns segundos, corrigiu Camila gentilmente. Depois você se adaptou. É assim que funciona no palco. Algo sempre dá errado. O truque é como você responde. Como você aprendeu a lidar com isso? Da maneira difícil, respondeu Camila com um sorriso triste. Passei tanto tempo tentando evitar qualquer erro que, quando um inevitavelmente aconteceu, não tinha ferramentas para lidar com a situação. Foi parte do que me levou ao colapso. E agora? Agora sei que a perfeição é impossível e que a autenticidade é mais interessante de qualquer forma. Ela colocou a mão no ombro dele. O público nem percebeu que houve um problema. Eles viram 2 músicos em sintonia, adaptando-se um ao outro. Aquela conversa marcou uma mudança sutil na dinâmica entre eles. Rafael, que começara como aluno relutante e evoluíra para parceiro musical, agora demonstrava um novo nível de respeito por Camila, não apenas por suas habilidades técnicas, mas por sua sabedoria sobre o ofício e a arte de ser um artista performático. Em Salvador, na 5ª apresentação da turnê, algo inesperado aconteceu. Após o espetáculo, enquanto assinavam programas e tiravam fotos com fãs, uma mulher idosa de aparência frágil aproximou-se timidamente de Camila. Senhorita Mendonça, disse ela com voz trêmula, sou professora de piano aposentada. Vinha acompanhando sua carreira com admiração. Quando soube do incidente no Teatro Municipal, fiquei arrasada. Sabe por quê? Camila balançou a cabeça, curiosa. Porque eu mesma abandonei os palcos aos 25 anos, depois de um episódio de pânico semelhante. Mas, diferente de você, nunca encontrei coragem para voltar. Os olhos da senhora encheram-se de lágrimas. Ver você hoje, não apenas tocando novamente, mas reinventando-se, foi como receber uma absolvição pelo meu próprio fracasso. Camila sentiu a emoção subir à garganta. Impulsivamente, abraçou a senhora. Não foi um fracasso, sussurrou. Foi apenas um desvio no caminho. A senhora sorriu entre lágrimas. Talvez para você,
ainda haja tempo para novos caminhos. Para mim, resta apenas a alegria de ver alguém como você superar o que eu não consegui. Aquele encontro tocou Camila profundamente. Naquela noite, em seu quarto de hotel, ela ligou para Teresa. Como estão as apresentações? Perguntou a mentora depois dos cumprimentos iniciais. Vi as críticas, parecem excelentes. Estão sendo transformadoras, respondeu Camila sinceramente. Teresa, tive uma ideia louca talvez. As melhores ideias geralmente são. Conte-me. Camila respirou fundo. Estou pensando em abrir um pequeno estúdio, um lugar onde pianistas clássicos possam experimentar fusões com música eletrônica e outras formas contemporâneas, um espaço seguro para reinvenção musical. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Isso não parece loucura. Parece perfeitamente adequado para você. Sério? Camila, você sempre foi uma intérprete brilhante, mas talvez seu propósito maior seja este: criar um caminho para outros músicos que, como você, precisam encontrar novas formas de expressão sem abandonar suas raízes clássicas. A conversa continuou por quase uma hora, com Camila compartilhando sua visão em detalhes cada vez mais concretos, e Teresa oferecendo sugestões práticas sobre como transformar o sonho em realidade. Quando desligou, Camila sentiu uma clareza que não experimentava há anos. O colapso no Teatro Municipal, que havia parecido o fim de sua vida musical, revelava-se agora como um ponto de inflexão necessário, não um final, mas um redirecionamento para algo que nunca teria descoberto sem passar pela escuridão. Na manhã seguinte, compartilhou a ideia com Rafael enquanto tomavam café na varanda do hotel, com vista para o mar de Salvador. Um estúdio de fusão clássico-contemporânea, repetiu ele, considerando o conceito. Como um laboratório musical. Exatamente. Um espaço onde pianistas clássicos que sentem as mesmas limitações que eu senti possam experimentar novos caminhos sem julgamento. E onde músicos eletrônicos como você possam aprender com a tradição clássica sem precisar se conformar a estruturas rígidas. Os olhos de Rafael brilharam com possibilidades. Poderíamos organizar colaborações, workshops, criar uma comunidade. Nós? Perguntou Camila, sorrindo diante do entusiasmo dele. Rafael pareceu momentaneamente constrangido. Quer dizer você. É sua ideia. Mas eu adoraria sua participação. Talvez nas férias do conservatório, você poderia ministrar workshops sobre música eletrônica para pianistas clássicos. O rosto de Rafael iluminou-se com a possibilidade. Seria incrível. Embora seja estranho imaginar-me como professor de alguém. Você me ensinou mais do que imagina, respondeu Camila sinceramente, sobre música, sobre correr riscos, sobre autenticidade. Naquela noite a apresentação teve uma energia diferente. Havia uma leveza em Camila, uma confiança que ia além da mera execução técnica. Estava tocando não apenas como artista que superara um trauma, mas como alguém que encontrara um propósito mais amplo através desse mesmo trauma. Quando voltaram ao camarim após os agradecimentos finais, encontraram Eduardo Almeida e Ricardo Vasconcelos, esperando com expressões entusiasmadas. Temos notícias, anunciou Eduardo sem preâmbulos. O Conservatório de Paris acabou de confirmar. Rafael foi aceito com bolsa integral. Rafael congelou processando a informação. Sério? Já? Aparentemente, a gravação da nossa apresentação no Teatro Municipal foi convincente, explicou Ricardo. O diretor do Departamento de Música Eletrônica disse que raramente viu tanto potencial criativo em um candidato tão jovem. Rafael soltou um grito de alegria e impulsivamente abraçou Camila, que retribuiu com genuína felicidade. Você conseguiu, disse ela, e mereceu cada centímetro dessa conquista. Mas Ricardo e Eduardo ainda não haviam terminado. Há mais, continuou Ricardo. Recebemos um convite para estender a turnê. 2 apresentações em Lisboa e uma em Barcelona, antes do início das aulas de Rafael. Camila e Rafael trocaram olhares entusiasmados. A ideia de levar seu experimento musical para palcos europeus era tentadora para ambos. E, acrescentou Eduardo parecendo ligeiramente desconfortável, eles querem que você, senhorita Mendonça, ministre uma masterclass no conservatório sobre tradição e inovação na performance do piano.
Aparentemente, sua abordagem com Rafael chamou muita atenção. Camila sentiu uma vertigem momentânea. De pianista em crise, a professora convidada em uma das instituições mais prestigiosas do mundo, em questão de meses, a vida tinha um senso de humor peculiar. Acho que precisamos celebrar, disse Rafael, quebrando o silêncio estupefato de Camila. Só peço uma coisa. Posso tirar esta gravata agora? Todos riram, e a tensão transformou-se em celebração. Enquanto Eduardo e Ricardo discutiam logística, Camila observou Rafael recebendo congratulações de alguns membros da equipe técnica que haviam se aproximado. O menino rebelde que conhecera meses atrás havia se transformado em um jovem artista confiante, pronto para conquistar seu lugar no mundo musical. E ela própria, que havia acreditado sua carreira terminada após o colapso no palco, descobria agora novos horizontes que jamais teria imaginado. Não era um retorno ao antigo caminho, mas o início de uma jornada completamente nova, uma que, curiosamente, só se tornara possível através da crise que parecera destruir tudo. O Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, erguia-se majestoso na noite portuguesa, suas luzes iluminando a fachada neoclássica contra o céu escuro. Dentro do camarim principal, Camila ajustava o pequeno broche de semicolcheia na lapela de seu vestido azul petróleo, uma cor mais vibrante que os pretos e cinzas que costumava usar nas apresentações tradicionais. Uma pequena rebeldia estética que simbolizava sua transformação interior. Rafael entrou sem bater, energia nervosa irradiando de cada poro. 3 semanas de turnê pelo Brasil, e agora estavam prestes a fazer sua estreia internacional. Para adicionar à pressão, a apresentação seria transmitida ao vivo pela RTP, a principal emissora portuguesa, e representantes de vários conservatórios europeus estariam presentes. O diretor de Paris está na primeira fila, anunciou Rafael, passando as mãos pelos cabelos pela 1000ª vez. Junto com aquela compositora francesa que você admira, Élise Bertrand. Camila sorriu, reconhecendo a ansiedade de Rafael como reflexo da importância do momento. Lembre-se, não estamos aqui para impressionar ninguém. Estamos aqui para fazer música honesta. Rafael assentiu, repetindo as palavras como um mantra para si mesmo. 3 meses atrás, teria zombado de tal filosofia. Agora, compreendia profundamente seu valor. Tenho algo para você, disse Camila, entregando-lhe uma pequena caixa, para complementar o broche que você me deu. Rafael abriu o presente para encontrar um pin minimalista em forma de clave de sol, com detalhes em azul que combinavam com o broche de semicolcheia de Camila. Para o seu paletó, explicou ela. Agora estamos oficialmente combinando. Rafael prendeu o pin com dedos ligeiramente trêmulos. Obrigado, significa muito. Um assistente de palco bateu na porta, anunciando que faltavam 5 minutos. Camila e Rafael trocaram um olhar de compreensão mútua que ia além das palavras, um reconhecimento silencioso da jornada improvável que os trouxera até ali. Enquanto aguardavam nas coxias, ouvindo a introdução em português pelo diretor do teatro, Camila foi atingida por uma compreensão súbita. 6 meses atrás, havia fugido de um palco em desespero, certa de que sua vida musical estava terminada. Agora, estava prestes a entrar voluntariamente em outro palco, não como a perfeccionista atormentada que havia sido, mas como uma artista reinventada, acompanhada por um jovem que havia inadvertidamente se tornado tanto seu aluno quanto seu professor. Preparado? Sussurrou quando os aplausos indicaram que era hora de entrar. Rafael respirou fundo. Nascemos prontos para isso. A apresentação começou com uma peça que havia se tornado sua marca registrada, o Adágio de Mozart reimaginado. Mas ao longo das semanas, a interpretação havia evoluído, tornando-se mais rica, mais nuançada, com Rafael e Camila respondendo intuitivamente um ao outro, como dançarinos que não precisam mais contar os passos. Em seguida veio a reinterpretação de Clair de Lune de Debussy, seguida por uma versão ousada do Prelúdio em Dó menor de Bach, que havia deixado audiências brasileiras simultaneamente chocadas e fascinadas. Para cada composição clássica, Rafael criava um universo sonoro contemporâneo, que não sufocava o original,
mas o expandia para dimensões inesperadas. A plateia portuguesa, conhecida por seu conservadorismo musical, inicialmente manifestou-se com aplausos educados, mas à medida que o programa avançava, a energia na sala visivelmente transformou-se. Havia uma tensão elétrica no ar, uma sensação coletiva de testemunhar algo verdadeiramente inovador. Para o grande finale, haviam preparado algo especial. Uma peça original composta conjuntamente por Rafael e Camila durante a turnê, intitulada simplesmente Renascimento. Era sua obra mais ambiciosa até então, começando com uma estrutura clássica que gradualmente se fragmentava e reconstruía em algo completamente novo, incorporando não apenas elementos eletrônicos, mas também gravações de sons urbanos de São Paulo que Rafael havia coletado antes da viagem. Quando a última nota desvaneceu-se no ar, houve um momento de silêncio absoluto. Aquele instante precioso quando uma audiência processa coletivamente uma experiência transformadora. Então, como uma onda quebrando, a sala explodiu em aplausos. Pessoas levantaram-se, exclamações em português e francês misturavam-se ao som das palmas. Camila e Rafael curvaram-se juntos, unidos não apenas pelo sucesso compartilhado, mas pela consciência de que haviam, cada um à sua maneira, superado seus medos mais profundos para chegar a este momento. Nos bastidores, foram imediatamente cercados por jornalistas, representantes de conservatórios e músicos locais entusiasmados. Élise Bertrand, a compositora francesa que Camila tanto admirava, aproximou-se com um sorriso radiante. «C'était magnifique», elogiou ela em francês. «Vocês estão redefinindo o diálogo entre tradição e inovação de uma forma que nunca vi antes». O diretor do Conservatório de Paris, um homem tradicionalmente sério, apertou a mão de Rafael com entusiasmo incomum. «Estamos ansiosos para recebê-lo em nosso programa, Sr. Almeida. E quanto a você, Srta. Mendonça, espero que considere estender sua visita para além da Masterclass. Nossos estudantes de piano têm muito a aprender com sua abordagem». A noite continuou com uma pequena recepção, onde críticos e patrocinadores conversavam animadamente sobre o que haviam testemunhado. Camila observava Rafael navegando socialmente com uma confiança que jamais demonstrara antes, explicando sua visão musical a um grupo de estudantes portugueses que o cercavam, como se fosse uma estrela de rock. «Ele floresceu», comentou uma voz familiar atrás de Camila. Ela virou-se para encontrar Teresa, que havia voado de São Paulo especialmente para a apresentação em Lisboa. Teresa não sabia que viria. E perder a culminação desta história extraordinária? Jamais. A professora idosa sorriu, observando Rafael à distância. «Quando você chegou ao meu apartamento há 6 meses, desesperada e quebrada, eu sabia que precisava de um desafio, não de simpatia. Mas nunca imaginei que resultaria em tudo isso». Camila abraçou a mentora. «Você planejou isso? Juntar Rafael e eu?» Teresa riu. «Planejei apresentar um professor quebrado a um aluno quebrado, na esperança de que encontrassem cura juntos. O resto...» Ela gesticulou para a sala repleta de admiradores. «Isso foi pura magia de vocês dois». A conversa foi interrompida por Eduardo Almeida, que se aproximou com uma expressão simultaneamente orgulhosa e perplexa. «Acabo de receber 3 ofertas de gravadoras», anunciou ele, segurando seu celular como se contivesse mensagens do além. «Querem produzir um álbum do duo Mendonça e Almeida, e há convites para performances em Berlim, Viena e até Nova York». Camila sentiu uma mistura de emoções. O sucesso era inebriante, mas também trazia decisões complexas. Rafael começaria as aulas em Paris em poucas semanas. Ela própria havia começado a desenvolver planos concretos para seu estúdio de fusão musical em São Paulo, com apoio de investidores que havia conhecido durante a turnê. «Precisamos conversar sobre isso com calma», respondeu, consciente de que qualquer decisão afetaria profundamente o futuro de ambos. Mais tarde naquela noite, quando a recepção finalmente terminou, Camila e Rafael encontraram um momento de privacidade no terraço do hotel, contemplando as luzes noturnas de Lisboa. «É estranho pensar que em 2 semanas estarei em Paris e você voltará para São Paulo», comentou Rafael, quebrando um silêncio confortável. «Sinto como se
Estivéssemos apenas começando. Camila assentiu, sentindo a mesma melancolia. Criamos algo especial. Algo que não precisa terminar, sugeriu Rafael. As ofertas de álbum, os convites para shows, poderíamos continuar, mesmo com o conservatório. E seu treinamento formal? A chance de desenvolver seu próprio estilo? Rafael fitou o horizonte pensativamente. Acho que já encontrei meu estilo, ou pelo menos o começo dele. E muito disso foi graças a você. Camila sorriu, tocada pela sinceridade dele. Você tem um dom extraordinário, Rafael. O conservatório vai ajudá-lo a refiná-lo, a descobrir possibilidades que nem imaginamos ainda. E quanto ao estúdio que você quer abrir, não seria incrível se pudéssemos conectá-lo de alguma forma ao conservatório? Uma espécie de intercâmbio Brasil-França? A ideia acendeu uma faísca na mente de Camila. Um programa de intercâmbio musical, com foco em fusão entre clássico e contemporâneo. Exatamente. Poderíamos ser uma ponte não apenas entre estilos musicais, mas entre continentes. Camila sentiu-se eletrizada pela visão que se formava. Era maior e mais ousada que qualquer coisa que havia imaginado até então. Não apenas um estúdio em São Paulo, mas um projeto transcontinental, unindo músicos clássicos e contemporâneos através do Atlântico. Poderíamos criar um programa de residência artística, elaborou ela, as ideias fluindo rapidamente. Músicos brasileiros indo a Paris, franceses vindo a São Paulo, criando, colaborando, rompendo barreiras. Os olhos de Rafael brilhavam com entusiasmo juvenil, mas havia também uma nova maturidade em seu olhar, uma compreensão das complexidades práticas envolvidas em tal visão. O diretor do conservatório parecia genuinamente impressionado. Poderíamos conversar com ele amanhã, sondar o interesse institucional. Camila assentiu, mas algo em sua expressão mudou sutilmente. O que foi? Perguntou Rafael, notando a hesitação. Estou pensando no que significaria para mim, admitiu Camila. 6 meses atrás, eu mal conseguia tocar uma canção de ninar simples. Agora estamos falando de construir uma ponte musical internacional. Assustador, não é? Em um bom sentido. Em um ótimo sentido, concordou ela. Mas também me faz pensar no que realmente quero para o futuro. Não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. O silêncio que seguiu tinha uma qualidade diferente, carregado com a consciência mútua de que estavam em um ponto de inflexão. Suas vidas, tão entrelaçadas nos últimos meses, em breve seguiriam trajetórias distintas, mesmo que continuassem colaborando. Sabe o que Teresa me disse quando você começou a me dar aulas? Perguntou Rafael finalmente. Ela disse que às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar um novo caminho. Camila sorriu diante da sabedoria característica de sua mentora. Ela estava certa. Meu colapso no palco, que parecia ser o fim de tudo, acabou sendo apenas o fim de um capítulo. A cidade de Lisboa estendia-se abaixo deles, luzes cintilantes contra o céu noturno, como uma metáfora visual para as possibilidades que agora se abriam diante dos dois. Acho que ambos precisamos tomar algumas decisões importantes nos próximos dias, disse Camila, levantando-se. Mas por enquanto, vamos aproveitar este momento. Realizamos algo extraordinário hoje. Rafael também se levantou, com uma expressão que misturava determinação e gratidão. Qualquer que seja o caminho que escolhermos a seguir, sei que não teria chegado aqui sem você. E eu não teria encontrado meu caminho de volta à música sem você, respondeu Camila com sinceridade. Parece que o universo sabia o que estava fazendo quando colocou um adolescente rebelde e uma pianista traumatizada na mesma sala. Ambos riram, contemplando a improbabilidade de sua parceria e o poder transformador que havia tido para ambos. À medida que a noite avançava sobre Lisboa, 2 almas musicais permaneceram no terraço, discutindo possibilidades, sonhando com futuros e, silenciosamente, reconhecendo que, independentemente do que viesse a seguir, algo profundamente importante havia ocorrido entre eles. Uma colaboração que transcendia a música e havia tocado o cerne de quem eram e de quem poderiam se tornar. 6 semanas depois, o aeroporto internacional de Guarulhos fervilhava com sua habitual energia caótica. Camila caminhava rapidamente pelo terminal de desembarque, o celular pressionado contra o ouvido. Sim, Teresa, acabo de pousar.
A última apresentação em Barcelona foi incrível. Sim, Rafael já está instalado em Paris. Não, ainda não assinei o contrato para o álbum. Quero revisar algumas cláusulas. Ela interrompeu-se ao avistar uma figura familiar esperando além da barreira de segurança. Sua irmã mais nova, Luísa, segurando um cartaz improvisado que dizia: "Bem-vinda, superstar internacional." "Preciso desligar, Teresa. Falamos mais tarde." Camila guardou o celular e apressou-se para abraçar a irmã. "Como foi ser a sensação musical de Portugal e Espanha?" perguntou Luísa enquanto caminhavam para o estacionamento. "Vi o vídeo da apresentação em Lisboa. Vocês arrasaram." Camila sorriu, ainda se acostumando com o novo tipo de reconhecimento que estava recebendo. Não apenas como intérprete virtuosa, mas como inovadora, como alguém que estava redefinindo fronteiras musicais. "Foi transformador", respondeu simplesmente. "Mas estou feliz em estar em casa. Temos muito trabalho pela frente." No carro, Luísa atualizou Camila sobre os desenvolvimentos em São Paulo durante sua ausência. O espaço que ela havia alugado para seu estúdio de fusão musical estava quase pronto, com equipamentos sendo instalados e as primeiras inscrições para workshops já chegando. "E o Conservatório Estadual ligou 3 vezes", acrescentou Luísa. "Estão desesperados para que você dê um workshop para os alunos avançados. Aparentemente, seu sucesso está inspirando uma pequena revolução entre os estudantes de piano clássico." Camila assentiu, pensativa. "E a reunião com os investidores?" "Confirmada para quarta-feira. O patrocinador francês que você conheceu em Barcelona também enviou um representante. Eles parecem muito interessados no conceito de intercâmbio musical que você propôs." Ao chegarem ao apartamento de Camila, a primeira coisa que ela notou foi seu piano Steinway, agora completamente livre do lençol branco que o cobrira por tantos meses. A segunda coisa foi o buquê de flores sobre ele, com um cartão que reconheceu como sendo de Rafael. "Chegou ontem", explicou Luísa, "junto com um pacote." O pacote continha uma partitura manuscrita, a composição em que Rafael estava trabalhando para sua primeira avaliação formal no Conservatório de Paris. Na capa, uma nota manuscrita: "Para Camila, que me ensinou que as regras existem para serem compreendidas antes de serem transcendidas. Sua influência está em cada nota." Camila sentou-se no banco do piano, seus dedos encontrando naturalmente as teclas, começando a tocar a composição de Rafael. Era complexa, ousada, mas também profundamente enraizada na compreensão das estruturas clássicas que ela havia insistido que ele dominasse. A fusão de disciplina técnica e inovação criativa que caracterizava a peça era, de certa forma, um reflexo perfeito da jornada que haviam compartilhado. Nos dias que se seguiram, Camila mergulhou de cabeça na concretização de seus novos projetos. As manhãs eram dedicadas à preparação de seu estúdio, as tardes a reuniões com potenciais parceiros e investidores, as noites a sessões de composição para o álbum que ela e Rafael haviam concordado em gravar, mesmo à distância. Em uma dessas noites, durante uma videochamada com Rafael, ele compartilhou suas primeiras impressões do conservatório. "É mais aberto do que eu esperava", admitiu ele, sentado em seu pequeno apartamento parisiense, cercado por equipamentos eletrônicos. "O departamento de música contemporânea é realmente inovador, e você não vai acreditar. Eles têm um curso inteiro, dedicado à fusão de música clássica e eletrônica. Parece perfeito para você", observou Camila, genuinamente feliz por ver o entusiasmo de Rafael. "É quase como se eu tivesse sido preparado especificamente para isso." Ele fez uma pausa, um sorriso se formando. "Quase como se alguém soubesse exatamente o que eu precisaria." Camila ergueu as sobrancelhas. "Está sugerindo que Teresa planejou tudo isso? Até mesmo sua aceitação em um programa específico em Paris? Talvez não nos detalhes, mas a ideia geral? Definitivamente. Aquela senhora é mais estrategista que a maioria dos generais." Ambos riram, reconhecendo a perspicácia de sua mentora compartilhada. "Falando em estratégia", continuou Rafael, "conversei com o diretor sobre nossa ideia de intercâmbio. Ele está fascinado. Quer discutir formalmente uma parceria institucional quando você vier para sua masterclass no próximo mês." "Isso é incrível, Rafael. Muito mais rápido do que esperávamos. As coisas estão se movendo rapidamente."
Desde nossa apresentação em Lisboa. Você viu que fomos mencionados na Le Monde? O crítico musical nos chamou de o futuro da música clássica. Camila balançou a cabeça, ainda se ajustando à velocidade com que tudo estava evoluindo. 6 meses atrás, havia abandonado um palco em desespero, certa de que nunca mais tocaria publicamente. Agora, estava no centro de um movimento musical emergente, aclamada não apesar de sua crise, mas de certa forma, por causa dela. Por ter encontrado um caminho, através da escuridão, para algo novo e autêntico. Como estão as coisas por aí? Perguntou Rafael. O estúdio está progredindo? Mais do que eu poderia esperar. Recebemos quase 50 inscrições para o primeiro workshop e ainda nem anunciamos oficialmente. E Teresa está ajudando a desenvolver o currículo para os cursos regulares que começarão em janeiro. E quanto à turnê solo que a Sony propôs? Você decidiu? Camila hesitou. A proposta da gravadora havia chegado uma semana após seu retorno ao Brasil. Uma turnê solo por 10 cidades sul-americanas, com Camila reinterpretando clássicos com elementos contemporâneos, seguindo o modelo que havia desenvolvido com Rafael. Ainda estou considerando, respondeu finalmente. É uma oportunidade incrível, mas não é o duo, completou Rafael, compreendendo sua hesitação. Exatamente. Parece estranho fazer isso sem você. Camila, disse Rafael seriamente, o que criamos juntos foi especial, mas nunca foi para ser uma prisão para nenhum de nós. Foi um catalisador. Eu precisava de alguém que me mostrasse como canalizar meu talento bruto. Você precisava de alguém que a lembrasse de que música é sobre expressão autêntica, não perfeição técnica. Camila assentiu, reconhecendo a sabedoria nas palavras do jovem que havia entrado em sua vida como um aluno problemático e agora falava como um parceiro respeitado. Além disso, continuou ele com um sorriso, sempre temos o álbum. E quem sabe, talvez algumas apresentações especiais durante minhas férias do conservatório. E o programa de intercâmbio, acrescentou Camila. Exatamente. Nossos caminhos continuarão entrelaçados, mesmo que não estejamos mais lado a lado todos os dias. A conversa continuou por mais 1 hora, planejando colaborações futuras e compartilhando descobertas musicais. Quando finalmente desligaram, Camila permaneceu sentada ao piano, refletindo sobre a estranha e maravilhosa jornada que a vida havia preparado para ela. Retirou da estante uma pasta com artigos de jornal, críticas de suas apresentações com Rafael, entrevistas, análises musicais. Em um dos artigos, um crítico havia escrito: o que testemunhamos não é apenas uma fusão musical inovadora, mas uma poderosa metáfora de resiliência humana. Camila Mendonça, ao invés de deixar seu colapso público definir o fim de sua carreira, transformou-o no catalisador para uma reinvenção que está inspirando uma nova geração de músicos. O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Ao abrir a porta, encontrou Teresa, elegante como sempre apesar de seus 70 anos, carregando uma garrafa de champanhe. Achei que deveríamos celebrar, anunciou a professora, entrando sem esperar convite. O primeiro contrato oficial para seu estúdio foi aprovado hoje. O Ministério da Cultura vai patrocinar 10 bolsas integrais para músicos de comunidades carentes. Teresa, isso é maravilhoso! Exclamou Camila, genuinamente emocionada. Desde o início, uma de suas maiores preocupações era garantir que o estúdio fosse acessível a talentos de todos os contextos socioeconômicos. Enquanto Teresa abria o champanhe, Camila colocou 2 taças na mesa de centro. Sabe, disse Teresa, servindo a bebida, quando te levei aquele envelope com o contato da família de Rafael, nunca imaginei que chegaria tão longe. Mentirosa, rebateu Camila com um sorriso afetuoso. Rafael e eu temos uma teoria de que você planejou tudo isso desde o início. Teresa riu, seus olhos brilhando com uma mistura de diversão e sabedoria. Planejar? Não. Esperar? Talvez. Às vezes, tudo o que precisamos é colocar 2 almas musicais feridas na mesma sala e deixar a música fazer o resto. Elas brindaram, celebrando não apenas o sucesso do projeto, mas a extraordinária jornada de cura e redescoberta que o havia tornado possível. 2 semanas depois, Camila estava nos bastidores do Teatro Municipal de São Paulo.
O mesmo palco de onde havia fugido em pânico meses antes. Desta vez, porém, não estava ali para se apresentar, mas como mentora de um grupo de jovens pianistas que participariam do primeiro evento público organizado por seu estúdio, Pontes Sonoras, Diálogos entre Clássico e Contemporâneo. Entre os participantes estava uma jovem de 17 anos, Marina, uma prodígio do piano clássico que recentemente havia começado a experimentar com composições originais que fundiam sua formação tradicional com elementos do jazz e música eletrônica. Camila reconhecia em Marina a mesma luta interior que ela própria enfrentara, o desejo de honrar a tradição enquanto buscava uma voz autêntica e contemporânea. "Estou nervosa", confessou Marina, ajustando o vestido formal. "E se o público não entender o que estamos tentando fazer?" Camila sorriu, reconhecendo suas próprias palavras de meses atrás, agora refletidas na ansiedade da jovem. "Não estamos aqui para agradar a todos. Estamos aqui para ser honestos com nossa visão musical. O resto virá naturalmente." Observando de um canto discreto, Camila assistiu, enquanto Marina e os outros jovens músicos apresentavam suas composições originais, cada uma representando uma fusão única de tradição e inovação. Notou os rostos na plateia, alguns confusos, outros intrigados, muitos genuinamente emocionados pela ousadia e sinceridade das performances. Ao final do evento, Marina correu até Camila, olhos brilhando de excitação. "Funcionou! Eles entenderam! Um professor do conservatório acabou de me convidar para apresentar minha peça no simpósio internacional. Mês que vem." Camila abraçou a jovem, sentindo uma onda de orgulho quase maternal. "Eu te disse, autenticidade sempre encontra seu público." Mais tarde naquela noite, em seu apartamento, Camila sentou-se ao piano, não para praticar ou compor, mas simplesmente para tocar por puro prazer. Seus dedos encontraram o caminho para a canção de ninar simples que Rafael havia lhe ensinado naquela tarde chuvosa, quando ela estava apenas começando a reconectar-se com a música. De lá, sem planejamento, consciente, transitou para o adágio de Mozart, então para uma das composições originais que havia desenvolvido com Rafael, e finalmente para algo completamente novo. Uma melodia que surgiu espontaneamente, refletindo tudo que havia vivido, aprendido e superado. Enquanto tocava, Camila percebeu que havia alcançado algo mais valioso que o estrelato internacional que um dia buscara tão intensamente. Havia encontrado paz com sua arte, uma compreensão mais profunda do propósito da música em sua vida e a capacidade de usar sua própria jornada de superação para abrir portas para outros. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Rafael ligando de Paris. "Acabei de sair da minha primeira apresentação formal no conservatório", anunciou ele, visivelmente emocionado. "Foi incrível, Camila. Eles realmente entenderam o que estou tentando fazer. Eu sabia que entenderiam. Seu talento é inegável, Rafael. Usei o PIN que você me deu para dar sorte." Camila sorriu, tocando, inconscientemente, o broche de semicolcheia que ainda usava quase diariamente. "Não foi o PIN que te deu sorte. Foi tudo o que você aprendeu e o quanto cresceu." Eles conversaram por mais alguns minutos sobre o programa de intercâmbio que estava tomando forma rapidamente, com o Conservatório de Paris e o estúdio de Camila como pilares centrais de uma iniciativa que prometia transformar a forma como jovens músicos abordavam a intersecção entre clássico e contemporâneo. O diretor mencionou que várias outras instituições estão interessadas em participar, comentou Rafael. Berlim, Londres, até mesmo Juilliard em Nova York. Está se tornando maior do que imaginávamos, como tudo o que começamos juntos, observou Rafael. Quem diria que aquela primeira aula desastrosa nos levaria até aqui? Depois de desligar, Camila voltou ao piano, retomando a melodia original que estava explorando. Havia uma leveza em seu toque agora, uma liberdade que vinha não da ausência de técnica, mas da transcendência dela, como um escritor que dominou tão completamente a gramática que pode quebrá-la intencionalmente para efeito expressivo. No dia seguinte, receberia os primeiros alunos regulares em seu estúdio. Na semana seguinte, começaria a gravar seu álbum solo.
explorando o território musical que havia descoberto com Rafael, mas agora com sua própria assinatura. No mês seguinte, viajaria a Paris para sua masterclass no conservatório e para finalizar os detalhes do programa de intercâmbio. O futuro estendia-se à sua frente como uma partitura em branco, cheia de possibilidades. Não haveria apenas uma nota dominante em sua vida daqui para frente, mas uma sinfonia completa de experiências, performances, ensino, mentoria, composição, colaboração. O colapso que quase destruíra sua carreira havia se revelado, paradoxalmente, como o evento que a libertara para se tornar não apenas uma intérprete melhor, mas uma artista mais completa e uma pessoa mais autêntica. Enquanto o crepúsculo, Paulistano lançava sombras dançantes em seu apartamento. Camila continuou tocando, improvisando livremente, abraçando tanto a estrutura quanto a liberdade, tanto a disciplina quanto a espontaneidade. Sua sinfonia pessoal, que por um breve e assustador momento havia sido reduzida ao silêncio, agora ressoava mais rica e verdadeira do que nunca, não apesar da crise que enfrentara, mas por causa dela, transformada pelo fogo da adversidade em algo mais resistente, mais vibrante e infinitamente mais autêntico. E não era mais uma sinfonia solo, mas uma obra colaborativa, enriquecida pelas muitas vozes que haviam entrado em sua vida. Teresa, com sua sabedoria inabalável, Rafael, com sua rebeldia inspiradora, e agora, uma nova geração de músicos que buscava seu próprio caminho através do diálogo entre tradição e inovação. A música que emergia de suas mãos naquela noite não era de lamento pelo que havia perdido, nem mesmo de celebração pelo que havia conquistado, mas simplesmente de gratidão pelo caminho percorrido, com todas as suas notas dissonantes, seus compassos quebrados, suas pausas inesperadas e, finalmente, sua harmonia redescoberta.